Steven, vamos. Você deixou ele se afogar. Isso é tudo culpa sua! Isso é tudo culpa sua! O episódio 5 de Cavaleiro da Lua já saiu. E caramba, parece que esse episódio foi feito para mexer com a cabeça não só dos personagens, mas também com a cabeça dos fãs. Confuso e nada modesto, o episódio trouxe revelações sobre o passado que estava escondido por 7 chaves há anos na cabeça de Mark. Se quer entender sobre o que houve nesse episódio, fica com a gente, mete o like, se inscreva, ative as notificações e vem com a gente. O Duende Nerd começou. Pessoal, nós somos o Duende e vem por quê? Aqui e agora é hora de botar o papo em dia. Pessoal, esse episódio foi para explodir cabeças. De cara ele já começa com aquelas transições, entre aquelas dúvidas do que é ou não real, naturalmente. Isso traz uma confusão absurda ao entendimento do que está acontecendo. E a deusa Tueres está ali para ajudar Mark e Steven a se organizarem para que eles possam entrar na vida após a morte. À primeira vista, Tueres é meio atrapalhada. Digamos que parece um estagiário no seu primeiro dia de trabalho, desleixada e atrapalhada. Mas à medida que o episódio passa, ela começa a se adaptar. Como já mencionei, o papel dela é guiar o caminho daqueles que morreram para o paraíso, que também foi chamado de Aru. Além de guiar os mesmos, Tueres também mostrou ter a função de iniciar o julgamento na balança de Osíris, algo que explicarei mais lá pra frente. Voltando ao hospício, a gente já sabe que tudo que possui nesse ambiente tem um porquê. E sobre o próprio hospício, basicamente ele é a personificação do que Mark deseja tanto fugir, as memórias do passado e tudo que ele deseja esquecer. Cada sala daquele hospício é uma lembrança de Mark, seja da sua vida de mercenário ou da sua infância. E é exatamente sua infância que o episódio aborda. Tudo se encaixa a partir daí. Foi revelado que Mark tinha um irmão, uma criança. Criança essa que estava presente em uma sala com as pessoas que Mark assassinou em sua vida. O que dá para entender até ali é que Mark também matou aquele menino. Mas à medida que se passa, mais revelações aparecem. Foi mostrado que aquela criança, como já mencionei, era o irmão mais novo de Mark. Essa criança corre através dos corredores até uma porta, onde lá possui as memórias do passado e da infância de Mark. O surpreende é a revelação de que Mark perde seu irmão quando saíram para brincar em uma caverna. Lá o seu irmão morre afogado, e desde então, sua mãe o culpa e o odeia. Os anos se passam, mas sua mãe continua com os mesmos pensamentos e sentimentos sobre ele. O choque que teve nessa cena foi a revelação de que Mark criou Steven. Notando que algumas coisas faziam parte de suas memórias, Steven fica confuso. Mas ao dar continuidade da cena, mostra que aquelas memórias de Steven do quarto eram falsas. Ele era falso. Mark criou Steven para ter uma vida boa. Uma vida sem sofrimento, onde a mãe dele o amava e que era uma boa mãe. Resumindo, Mark criou a personalidade Steven para escapar dos duros traumas de infância. Por isso existe uma pequena discussão entre eles. Começa um conflito do porquê Mark fez aquilo, e sem querer Mark revela que sua mãe morreu, deixando Steven completamente desnorteado. Falando um pouco mais sobre o hospício, lá conhecemos o Dr. Arthur Harrow, e o que nos deixou bem impactado é que sim, naquele lugar ele era sim um doutor, e que ele foi um elo muito importante na ligação entre Mark e Steven, para que ele se entendesse e chegasse a um consenso do que é o não real. Lidando com a personalidade Mark e Steven, ele soube guiar ambos para o consenso necessário. Além disso, foi mostrado desde o que aconteceu no Egito com o pai de Layla, até a manipulação de Khonshu, para que Mark se tornasse o Cavaleiro da Lua. Lá na barca que levaria ao paraíso, Tueres mostra que a balança não chegou ao equilíbrio, e por isso os demônios deveriam reivindicar as almas de Steven e Mark. Mark então tenta proteger Steven e acaba sendo pego pelos demônios, quase sendo jogado para fora da barca, chegando à conclusão de que Steven era Mark e que Mark sempre foi Steven. Steven luta e protege Mark, sacrificando sua vida para que Mark sobreviva. Ele caiu da barca e se solidificou em uma forma de estátua. Com o sacrifício de Steven, a balança que pesa o coração de uma alma. Tueres então diz que a balança se equilibrou, trazendo números finais ao episódio, onde Mark está em um campo de trigos, pelo que parece. O episódio se fecha aí, e com isso nos trouxe tudo o que precisávamos saber: a infância traumática de Mark, a personalidade real que deveria habitar o corpo, a criação de Steven, e claro, qual a personalidade ficaria no controle final do corpo na série, com o sacrifício de Steven e a revelação de que ele não era real.
Se dá continuidade para que Mark fique em seu próprio corpo, com a superação dos traumas e a despedida de Steven, o episódio nos faz sentir que mesmo não sendo real, Steven poderia ser o personagem principal do enredo e que sua perda foi muito sentida. O que podemos esperar é que Mark consiga voltar ao mundo dos vivos e recupere seus poderes. E como Tueres disse, mesmo que ele volte ao seu corpo, ele vai estar debilitado pelos tiros que levou. Mas não sabemos o que aconteceu com Layla, além de que parecer que os planos de Arthur deram certo devido ao número de almas que está sendo julgada antes do tempo. Então me falem aí o que vocês acharam? Conseguimos explicar um pouco do que houve nesse episódio? Comentem o que esperam para o próximo episódio e o que vocês acham que irá acontecer no próximo episódio de Cavaleiro da Lua. Não esqueça o like e de se inscrever. Contamos com vocês, pessoal. Nós somos o Duende, e o Duende Nerd fica por aqui. Até a próxima, pessoal, e valeu!